Os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento que tem ganho popularidade no Brasil ao longo dos últimos anos e tem chamado a atenção ao longo dos últimos meses a escalada do IFIX, que está para os fundos imobiliários, assim como o Ibovespa está para as ações. É o índice que condensa as movimentações dos principais fundos imobiliários que são negociados também aqui na nossa B3. A escalada deixou muita gente que estava receosa com essa modalidade de investimentos mais interessada. E, claro, muita gente quer entender o que é que está acontecendo, em quais estratégias os fundos imobiliários se encaixam e também qual será o futuro desse tipo de investimento, uma vez que o mercado já está ansioso e colocando nos preços a expectativa de juros caindo, talvez já no comecinho do segundo semestre de 2023. Eu tenho até uma matéria aqui no nosso site para a gente dar uma olhada nisso. Olha só o que escrevemos aqui, como os fundos imobiliários esmagaram o pessimismo e decolaram na bolsa, com explicações de alguns gestores. As explicações que a gente vai coletar aqui agora não vem de gestores, mas do nosso especialista em fundos imobiliários, o Marcos Corrêa, que gentilmente aceitou o nosso convite. Marcos, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Tudo bem por aí? Tudo excelente, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder ajudar aqui, falar um pouquinho de fundos imobiliários, então contem comigo aqui. Ô Marcos, para a gente, antes da gente entrar no que está rolando de fato, vamos tentar olhar o que está rolando. Eu acho que a curva do IFIX nos últimos tempos ajuda os investidores a compreenderem, né? Eu coloquei aqui, eu fui no Status Invest e coloquei o período entre 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de maio de 2023, que é quando a gente está gravando isso aqui, fechamento do 5º mês, né? E a gente vê uma escalada impressionante dos fundos imobiliários. Eles começaram o ano no dia 2 de janeiro, no IFIX, no caso, 2.861 pontos. O fundo do poço foi atingido no dia 30 de março, quando o índice foi a 2.736 pontos, e desse fundo do poço até o que a gente chegou agora, uma escalada impressionante, quase 300 pontos de avanço, com o índice agora acima dos 3.000 pontos, ali na casa dos 3.012, 3.014 pontos. Começando por isso, o que aconteceu, o que mudou entre o meio de março e agora o fim de maio para que o IFIX se valorizasse tanto? Expectativa, né? Então, os investimentos em geral, em bolsa, em renda variável, especialmente aqui falando de fundos imobiliários, eles são precificados baseados nos juros futuros, né? Muita gente acaba falando da Selic, então eu posso acabar usando a Selic aqui só para deixar mais claro nessa conversa, mas seriam os juros futuros, ou seja, a expectativa da Selic no futuro. E o que vem acontecendo nesses últimos 2 meses aproximadamente, que é quando a gente começou realmente a subir ali no IFIX, foi essa expectativa de uma Selic menor daqui para frente e também uma inflação vindo menor daqui para frente. Essas duas coisas vão fazendo com que o mercado tente se antecipar. Que o mercado, isso é uma coisa que a gente tenta sempre reforçar para as pessoas que estão investindo, que o mercado ele sempre tenta se antecipar. Então, se a gente olha lá para frente e vê, putz, uma Selic talvez um pouco menor, então o mercado já vai precificar hoje a Selic de amanhã. A inflação está caindo, isso pode ser positivo também para que a Selic caia. Sempre vamos tentar se adiantar. Só que como a gente fala de expectativa, então a expectativa pode sempre mudar. Então, se amanhã ou depois aparece outra informação, outro indicador que vai dizer que talvez a Selic não caia, ou talvez ela suba, ou talvez a inflação vá ficar mais alta do que esperado, todas as expectativas podem mudar e a precificação de tudo pode mudar. E ativos aí de renda variável, e especialmente fundo imobiliário, é muito sensível a essa mudança de juros. E como a gente está tendo essa visão de possivelmente uma Selic mais baixa, como você mencionou já na abertura aqui, então os fundos imobiliários acabam sendo precificados já pensando nessa Selic menor. E a gente poderia até elaborar aqui um pouquinho mais, mas desde a pandemia para cá, a precificação dos fundos imobiliários tem ficado um pouco conturbada, com muito valor represado ali, muito valor ainda para ser destravado. E conforme a gente enxerga um caminho um pouco mais claro, pelo menos um caminho bom, um pouco mais claro, aí a precificação vai ajustando e, no caso, ajustando para positivo. Mas qual que é a relação entre a Selic e o valor das cotas dos fundos? Eu já consigo inferir aqui pelo que você falou, e olhando, claro, para o gráfico, que a expectativa de juros mais baixos, ou, portanto, também de inflação mais baixa, que permita juros caindo, é algo positivo para os fundos imobiliários. Por que isso acontece? E é sempre assim, necessariamente? É sempre assim, existe uma correlação inversa desses valores, então juros subindo, fundos imobiliários caindo, e o inverso também é verdadeiro. Só que às vezes pode ter um descasamento, assim, né? Um pode subir um pouquinho e depois o outro começa a ter o efeito contrário. Mas basicamente é pela questão de precificação.
Então, o fundo imobiliário, ele é muito precificado baseado no quanto ele te entrega de retorno. Então, hoje a gente tem fundos que pagam 10% ao ano, 9% ao ano, enfim, cada um vai ter ali o seu retorno. Então, é basicamente neste retorno que o mercado acaba precificando. Só que, só para entender uma coisa, esse yield, né, essa taxa de retorno, Isso. ela é calculada como? É o que o fundo te paga ao ano em relação ao valor da cota? Exatamente isso. Então, a gente pega o retorno anual do fundo e compara com o valor da cota. E se você comprar alguns fundos hoje e fizer essa matemática, vai dar ali aproximadamente uns 10% ao ano. Né? Tem alguns mais, outros menos. Mas, basicamente, aonde que afeta a cotação? Para daí a gente ver o IFIX subindo ou descendo. As pessoas, esse é um método muito simples que o investidor consegue também precificar as próprias cotas quando ele for fazer alguma análise. Se ele entrar, por exemplo, no site do Tesouro Direto, temos vários títulos lá de longo prazo. O que a gente usa muito para fazer uma comparação de quanto está rendendo a renda fixa, mais específico o título ali de IPCA e também os fundos imobiliários, para a gente fazer a nossa precificação de qual faz mais sentido investir, ou qual que está mais atrativo baseado no preço, ou quanto que deveria ser o máximo para eu pagar em fundo imobiliário para valer a pena, a gente usa ali um título de IPCA+, e a gente usa um título que seja daqui uns 10 anos, por exemplo, daqui uns 20 anos. Então, a gente está em 2023. A gente poderia estar falando aqui de um IPCA 2035, por exemplo. Neste título vai ter lá, ele vai te remunerar IPCA, que é a correção, mais um cupom, ou seja, mais uma taxa. Vamos supor que essa taxa está em 6%. Esse 6% é o quanto este título te dá de retorno real. Então, a gente vai usar este número para basear ali a minha precificação de fundo imobiliário. Aí eu faço a pergunta só para a gente refletir. Será que faz sentido a gente investir em renda variável, ganhar 6% ao ano, por exemplo? Se eu poderia colocar em renda fixa, que seria um título mais seguro para ganhar os mesmos 6%? Nessa análise simplória aqui, não. Então, por isso que a gente precisa de um prêmio em fundo imobiliário para fazer sentido investir lá. E daí que a gente começa a mexer com as cotações. Se em fundo imobiliário hoje eu consigo os 10%, em teoria acima da inflação, e o título está 6%, temos um prêmio acima, então faz sentido investir em renda variável. Se os juros vão subindo e esse título de renda fixa, o cupom dele vai subindo também, então eu preciso exigir mais prêmio do meu fundo imobiliário. E como que eu consigo exigir esse mais prêmio? Eu não consigo controlar a renda dele, eu não consigo fazer com que meu fundo pague mais hoje ou pague menos. Eu não tenho esse controle. Então, basicamente, eu controlo no quanto eu pago. Então, para fazer sentido, para eu ter um retorno melhor em fundo imobiliário, eu preciso pagar menos por ele. E esse querer pagar menos, quando o mercado entende que precisamos pagar menos para o retorno fazer sentido, é quando a gente começa a ver o mercado caindo. Aí, que é o que a gente está vivendo agora, quando a gente olha lá no Tesouro Direto, por exemplo, o cupom está caindo, ele estava lá em 6 e pouco, já está em 6,5 mais ou menos, 5,5 mais ou menos, a gente vê essa queda, então quer dizer que meu prêmio de renda variável ele também cai um pouco, isso quer dizer que eu posso pagar um pouco mais caro nas cotas de fundos imobiliários, isso quer dizer que o mercado entende que dá para pagar um pouco mais caro, ou seja, ele começa a comprar mais e as cotações vão valorizando. Essencialmente é sempre uma relação ali entre renda fixa e renda variável. O cupom, o meu retorno de renda fixa aumenta, eu preciso pagar mais barato ali nos fundos imobiliários ou outros ativos de renda variável para exigir um retorno maior. Essa relação é a relação inversa que eu estava mencionando. Não tem a ver, então, com a composição dos ativos que estão dentro do fundo, tem a ver com a concorrência com outro tipo de investimento, no caso, renda fixa. Esse é o principal motivo. Sim, se a gente for entrar aqui um pouquinho no detalhe, eu posso pegar um setor específico, o de papel, que seria o mais específico possível que eu poderia entrar aqui. E a gente tem fundos de papel que investem em dívidas imobiliárias e tem alguns que são remunerados baseado no CDI, que tem a correlação com a Selic. Então, se a Selic sobe, o retorno desses fundos aumenta. Se a Selic cai, o retorno desses fundos cai. E aí a gente pode ter uma consequência na cotação, obviamente. Se o fundo paga menos, as pessoas tendem a não querer comprar. Se o fundo paga mais, as pessoas tendem a comprar mais. Isso afeta a cotação. E se a gente quiser entrar em outras derivadas, quando a gente tem uma Selic muito alta, juros muito altos, a economia do Brasil começa a esfriar. Isso inclui o mercado imobiliário. E como tudo vai esfriando, isso pode ter consequência também nos fundos imobiliários, que são imóveis que investem ali no mercado imobiliário. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando a Selic cai e aí a economia começa a ficar mais aquecida, a gente pode ter também consequências positivas, né? Ou só um comentário assim que eu gosto de fazer para as pessoas os fundos imobiliários, eles não vivem numa ilha isolada. Eles estão envolvidos aqui num cenário e a economia vai influenciar, indicadores vai influenciar, a política vai influenciar. Então, pode ser que não tenha alguma mudança, pode ser que não tenha efeito direto, mas indireto muito provavelmente vai ter. Então é legal que as pessoas entendam que muitas vezes não dá para justificar uma queda ou subida do IFIX apontando o dedo para
uma única coisa. Muitas vezes é uma composição de fatores que estão fazendo essa subida ou descida. Mas no caso, hoje a gente pode falar que a predominância seria essa expectativa de juros mais baixos. Eu sempre converso com analistas e leio relatórios, e essas pessoas têm dito, em relação à Bolsa, que as empresas brasileiras estão com seus valores amassados por conta da taxa Selic, atualmente nos 13,75, e que, portanto, há um potencial de valorização, dado que a expectativa geral, mediana do mercado hoje, é de uma Selic que comece a descer ali em agosto, né? Tem os mais animados que estão apostando que vai descer a partir de junho. Isso também vale para os fundos imobiliários. Olhando para o cenário geral hoje, eles estão baratos na sua avaliação? Tem potencial? E eu queria também que você respondesse essa pergunta fazendo uma diferenciação que é importante, né? Boa parte das pessoas que investem em ações investe esperando vender essa ação depois por um preço maior do que ela comprou. Nos fundos imobiliários, a estratégia está muito mais ligada ao pagamento dos dividendos mensais do que a um tradear a cota ali, né? Então, guardando as semelhanças e as divergências, os fundos hoje no Brasil estão baratos ou estão caros? Obviamente, se você me perguntasse 2 meses atrás essa mesma pergunta, eu ia falar que estavam muito baratos, né? Hoje ainda estão, antes estavam mais. O negócio é que depois da pandemia, por motivos óbvios, a precificação dos imóveis em si, o valor dos imóveis, e também por a gente ter tido muita vacância por conta da saída das empresas dos imóveis, isso acabou precificando ou travando a valorização dos imóveis. Então tem muita coisa ali ainda para destravar. Inflação, né? A valorização pela inflação, o custo de construção também nesse período aumentou muito e isso não refletiu totalmente ainda nos imóveis. As cotações, porque vivemos um pessimismo aí por bastante tempo e continua, até certo ponto ainda continuamos num pessimismo. Tudo isso faz com que segure a valorização, tanto patrimonial quanto em cotação dos fundos imobiliários. Então, a minha opinião estávamos, obviamente, muito mais baratos há 2 meses, mas ainda estamos baratos, porque a gente tem ainda uma boa via de crescimento pela frente nessas duas pontas. A parte patrimonial, então a gente entende que os imóveis vão continuar se valorizando e há valor a se destravar, até correções de aluguéis, mas aí a gente teria que setorizar um pouquinho, mas tem isso também. E, consequentemente, com tudo melhorando, as cotações andam também. Então, na minha opinião, continua barato, continua investindo e no longo prazo, né, obviamente, e principalmente, tem bastante espaço para crescimento. Aí você mencionou essa parte, né, de que ações as pessoas têm muito mais esse olhar de valorização, talvez vender a cota lá na frente, a ação lá na frente, quando tiver atingir algum valor. Para fundo imobiliário, pensando na valorização que eles têm de potencial, isso é um caminho válido. Só que, óbvio, também, como você disse, o objetivo principal deveria ser a renda dos fundos imobiliários. E eu queria colocar até um conceito aqui para as pessoas refletirem que, quando a gente fala de valorização de um imóvel, uma valorização patrimonial, como que a gente extrai de fato esse valor para nós investidores sem vender a nossa cota? É com a venda de imóvel, o gestor que faz isso. E essa valorização, o valor em si do imóvel, o lucro do imóvel, a valorização ou correção pela inflação, tudo isso, ou parte disso, na verdade, porque o principal volta para o caixa, mas parte disso vai para o bolso do cotista em forma de rendimento. Então, quando a gente pensa nesse amadurecimento dos imóveis, essa valorização do tijolo de fato, eventualmente, principalmente nos fundos que são maiores, mais maduros, já tem mais histórico, estão fazendo vendas, eles vão vender. Aquele dinheiro inicial volta para eles fazerem novos investimentos, mas o lucro em si e aquela correção, aquela valorização que veio dos preços de construção, que veio da inflação, isso daí cai no seu bolso como rendimento. Então, por isso que a gente dá tanta ênfase na precificação mais pelo rendimento do que mais por pensar em potencial de valorização da cota para depois eu fazer algum tipo de venda. Funciona, mas não é esse o principal caminho que a gente segue, não é a principal filosofia que a gente segue. Mas é basicamente isso, tá? Existe ainda uma via bem interessante de crescimento em ambos os campos, né? Renda e também patrimônio para os fundos imobiliários. Principalmente se os sinais aí de juros, inflação, tudo continuar indo bem, ou pelo menos realmente efetivar o caminho bom de queda, aí sim a gente tem uma boa via pela frente. Quem pegar só esse trecho do que você falou agora pode pensar assim, então eu vou olhar só a taxa de retorno desses fundos e o que tiver mais alto eu vou botar na minha carteira. Esse raciocínio está certo ou está errado? E por quê? Esse é um raciocínio muito comum, principalmente se você é uma pessoa que vende renda fixa, porque em renda fixa, em muitos dos casos, você olha ali a taxa, tá bom, não tá bom, é isso que eu compro. Mas em fundos imobiliários não é bem assim, porque é renda variável.
Então, se você pega uma fotografia hoje de quanto um fundo pagou, e vamos supor que hoje esse fundo aqui é um dos que mais paga. Se você investe nele hoje, e sem avaliar como que vai ser daqui para frente, ou fazer alguma estimativa de como vai ser daqui para frente, você pode acabar investindo em algo que está pagando bastante temporariamente. Por exemplo, eu acabei de mencionar sobre venda de imóvel. Venda de imóvel é lucro. Não é uma coisa recorrente que todo mês você vai receber. É pontual. Então, se você vai lá, olha um fundo que está distribuindo esse lucro, compra ele porque ele está com uma renda muito maior que os outros, daqui 1, 2 meses que ele distribuiu tudo, ele volta para uma renda mais baixa e talvez não era o melhor negócio para você ter feito, porque a renda dele caiu. Então, o ideal você pode olhar a renda atual, não tem problema nenhum, você pode fazer um filtro seu de quais que estão pagando mais, só que você não pode deixar de olhar qual que é a sustentabilidade dessa renda. Olha, tenta olhar daqui para frente, o próximo ano, será que ele continua pagando esse mesmo rendimento daqui para frente? Será que vai aumentar? Será que vai cair? Então, você entender que não só fundos imobiliários, né, mas a renda variável em geral, você está olhando, você está estudando o hoje, mas você precisa sempre estar tentando olhar lá para frente, você consegue evitar vários desses erros. Porque é clássico, e eu mesmo já cometi esse erro quando eu comecei a investir, de você vai lá e olha o que está pagando mais e compra. Só que depois você tem uma surpresa de que aquilo ali não era sustentável e o rendimento cai e as coisas vão aparecendo. Então, não tem problema esse ser o seu primeiro passo para começar a análise, mas não para por aí. Você precisa ver qual que é a sustentabilidade desse rendimento e por ser renda variável, a renda provavelmente vai variar. Então, use isso para você não cair em nenhuma armadilha. Falando em armadilhas, nos últimos meses o mercado de fundos imobiliários foi abalado por alguns casos aqui a colar de fundos cujos rendimentos desabaram de uma hora para outra por conta, geralmente fundos de papel, né, por conta de dívidas que estavam dentro do fundo e que não estavam sendo pagas, fundos que estavam expostos a dívidas arriscadas e que pagavam bons rendimentos, fundos com dezenas de milhares de cotistas, inclusive. Quais são as lições que o investidor de FIIs pode tirar dessas experiências dos últimos meses? O investimento em fundo imobiliário é um investimento de longo prazo. Então, eu entendo que a maioria das pessoas que está interessada nesse tipo de investimento vai investir não só para hoje, não só para amanhã, mas por um longo tempo. E daí, naquela minha fala de sustentabilidade, mantenha essa palavra na sua cabeça o tempo inteiro. As coisas vão mudar. Então, a lição que as pessoas precisam aprender, e isso não vai só para fundo de papel, tá? Fundo de tijolo também. A gente teve alguns casos aí de fundos que cessaram o pagamento de rendimentos por dívidas, por necessidades. Então, isso acontece com qualquer tipo. Poderia acontecer com qualquer tipo de fundo imobiliário. Então, a lição do investidor é sempre aprofundar a análise para chegar nesse ponto de sustentabilidade. Qual a chance dele continuar pagando rendimento? Qual a chance do rendimento cair? Qual a chance do rendimento aumentar? Qual a chance de dar um problema? Quais são os riscos deste fundo que eu estou analisando? Você lista todos os riscos e tenta entender qual que é a probabilidade de acontecer. E daí vai derivando. Se acontecer, qual o tamanho do impacto que pode ter para mim se esse problema realmente ser efetivado. Então, quando a pessoa vai desenvolvendo análise, vai entendendo essa parte de sustentabilidade, de risco, gerenciamento de risco, ela consegue evitar muita coisa, mas não necessariamente apenas evitar, porque tem investidor que gosta de fundos ou outros investimentos que têm um perfil de risco maior. Não tem problema nenhum, desde que isso faça sentido para o seu perfil de investimento. E você fazendo toda essa análise de entender quais são as oportunidades, quais são os riscos, qual que é a sustentabilidade do investimento, você consegue decidir o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. O importante, de novo, a gente pode usar o mesmo exemplo que a gente falou agora há pouco, não só simplesmente olhe a rentabilidade de algum investimento e invista só por isso. Sempre dê uma olhada no contexto inteiro para ver o que faz sentido para você. Algo mais conservador, algo mais arrojado, algo no meio termo. É assim que a gente acaba montando um portfólio. Eu queria voltar para a questão da Selic. Vamos colocar que a Selic vai terminar o ano ali nos 11, 10, quem sabe, né? Muita gente postando em 12. Olhando para essa expectativa de menos juros e para essas duas grandes categorias, os fundos de tijolos que investem em imóveis e os fundos de papel que investem em dívidas, qual deles deve se beneficiar mais desse cenário de Selic? E, de maneira geral, como que uma Selic menor impacta esses dois tipos de FIIs? Perfeito. Então, separando aqui papel e tijolo, tijolo ele é mais sensível à taxa de juros, então ela efetivamente caindo, eles vão se beneficiar mais. Então, se você olhar até esses últimos 2 meses que a gente já teve uma boa pernada de alta, você vai ver que os fundos que mais valorizaram foram os de tijolos, porque a precificação deles é mais sensível com essa questão dos juros.
Na parte de fundo de papel, eles também são beneficiados na questão do que seria o valor patrimonial deles, porque como a gente está falando de título de renda fixa, que é o que eles investem, eles também são precificados baseado na Selic. Então, se a Selic sobe, a marcação a mercado dos títulos joga o preço para baixo. Então, o valor patrimonial desses fundos de papel cai. E quando começa a cair os juros, aí eles voltam para cima também. Então, eles tendem a ter uma valorização também, mas menor do que, em teoria, a gente vai ter com fundos de tijolos. Em questão de rendimento, é aquilo que eu já tinha falado, tá? O rendimento não afeta diretamente os fundos de tijolos, mas afeta nos fundos de papel que tiverem mais ativos de CDI. E como a Selic, o CDI está alto e tende a permanecer alto ainda, muitos fundos de papel compraram títulos que são corrigidos pelo CDI. Então, se por acaso o Selic cair, aí a gente vai ter uma queda, em parte ou em total ali da receita do fundo, e isso daí vai refletir ali também na precificação dos ativos. Então, só para resumir, né? Tijolo é mais sensível na precificação com a questão da Selic. Os fundos de papel têm um pouco de sensibilidade, mas pode afetar mais os fundos que têm títulos atrelados ao CDI, que aí pode afetar diretamente o rendimento. E só um outro ponto que eu falei é a economia aquecida. Então, quando a gente tem uns juros mais baixos, economia aquecida, a gente pode ver um mercado imobiliário mais pujante e a gente pode ver um crescimento do mercado, da indústria de fundos imobiliários. Mais emissões, mais aquisições, mais construções, isso aí é muito positivo. Para fechar, em que tipo de estratégia de investimento cabe ter fundo imobiliário? Ou para que tipo de investidor, talvez? Na minha visão, eu sinto que fundo imobiliário é um tipo de investimento que se encaixa para qualquer perfil de investidor. Só que aonde que ele brilha? Para aqueles investidores, obviamente, que buscam renda. Então, o fundo imobiliário paga renda todos os meses. Então, na minha visão, é que eu não gosto de falar o melhor investimento, que eu acho que não cai bem falar isso, mas para mim é um dos melhores investimentos quando a gente pensa em renda. E a renda não é simplesmente para aquelas pessoas que querem só viver de renda, quero construir um portfólio só pagador de renda. Para aquelas pessoas que pensam em construção de patrimônio, valorização, que talvez até tenham preferência por ações, ter fundos imobiliários com essa renda recorrente, ela tem um ponto defensivo também na sua carteira. Então, ela pode ser aquela parte mais defensiva da composição total da sua carteira. Porque aquele dinheiro que você recebe todo mês, que você normalmente reinveste quando você está nesse período de acumulação de patrimônio, ele pode ser um dinheiro que ajuda muito quando você tem algum problema financeiro, algum imprevisto financeiro, alguma emergência financeira. Então, os fundos imobiliários também, na minha visão, tem esse componente defensivo, que aí ele cabe em qualquer tipo de portfólio. Mas em uma pessoa que talvez busque mais renda, vai ter mais fundo imobiliário. Uma pessoa que não precisa de tanta renda, prefere ali, né, a valorização, talvez tenha menos. E uma pessoa talvez que está saindo de renda fixa para entrar em renda variável, o fundo imobiliário pode ser uma porta de entrada bacana, porque é bastante educativo, né? Quando você recebe esse dinheiro todo mês, você já sentiu como é a renda variável, você já entendeu como é comprar, você já entendeu a oscilação, você já entendeu como é receber. Então, essa parte educativa pode ser aí uma abertura para depois ele investir em outras coisas também. Então, no geral, acho que para todo mundo dá para ter um pouquinho de fundo imobiliário. Outra maneira bem educativa de investir é acompanhar o seu trabalho também no nosso canal da Suno Research, né? Marcos Corrêa, nosso especialista de fundos imobiliários e que agora está expandindo, né, o seu reinado sobre outras modalidades de investimento também. Marcos, muito obrigado, portas abertas, quero ver você sempre aqui, viu? Obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Prazer foi todo meu e se depender de mim, estamos sempre aqui mesmo. Então, obrigado já pelo convite antecipado. Valeu.